Dentro de um forno aquecido, as formas, a grade metálica, as paredes e até o ar, tudo está na mesma temperatura. Por que então a gente se queima quando coloca a mão na grade, mas não quando deixa a mão por alguns segundos dentro do forno? Porque afinal é a mesma temperatura. A diferença é que o ar é pouco denso e possui baixo calor específico, ou seja, a sua capacidade térmica é baixa. Então, existe pouca energia térmica disponível. Assim, quando a gente coloca rapidamente a mão dentro do forno, ela absorve o calor do ar que está em volta dela e esse rapidamente esfria. Como o ar não é um bom condutor térmico, demora bastante para que as regiões um pouco mais afastadas transfiram energia para perto da mão. Então a gente não sente essa sensação imediata de que estamos nos queimando. Por outro lado, se a gente toca na grade metálica, instantaneamente a gente sente a queimadura na mão, porque o metal ele é bem mais denso, então ele possui uma capacidade térmica bem maior, mesmo que o calor específico não seja muito diferente do ar. E que quando o metal transfere calor para a mão, a temperatura dele não diminui rapidamente. Então, por causa disso, quando a grade perde um pouco de energia térmica para a mão, ela não diminui consideravelmente a temperatura e continua nos queimando. E por ser um bom condutor, a energia que foi perdida, ela é rapidamente reposta pelas regiões que estão um pouquinho mais afastadas. E basicamente é o mesmo argumento que explica por que é possível se caminhar sobre uma trilha de carvão em brasa, cuja temperatura pode chegar até uns 500 graus Celsius, que é mais do que a temperatura dentro de um forno de pizza. Claro, os riscos existem, os danos podem ser bastante grandes, mas se as condições forem bem controladas, esses riscos podem ser bem reduzidos. O carvão, assim como o ar, ele tem um baixo calor específico, comparado com o da água ou da pele humana, por exemplo. E como ele é pouco denso, a capacidade térmica dele é bastante baixa. Então, em contato com o pé ou com o espeto, se a gente está brincando ali na churrasqueira, o carvão rapidamente perde calor na região de contato e ela fica escura. Ou seja, por comparação com o que está em volta que está mais quente, aquela região teve uma diminuição bastante grande da temperatura. Então, e como o carvão é um mau condutor e como o sistema é todo fragmentado, não tem um grande fluxo de calor de outras regiões para repor essa energia térmica que foi perdida ali. Junto com tudo isso, o contato com o pé é bastante rápido e a cada passo que a gente dá, porque a superfície é bastante irregular, os pontos que o carvão entra em contato com o pé vão mudando. O que dá tempo, então, da região se recompor. Um segundo possível mecanismo, embora o papel dele ainda seja bastante debatido, é o efeito Leidenfrost. Ele ocorre, por exemplo, quando a gente joga algumas gotas d'água em cima do fogão a lenha ou de uma panela muito quente. No caso do pé sobre o carvão, a umidade nele, que pode ser porque ele foi molhado ou o próprio suor, ela rapidamente vaporiza com a proximidade do calor e forma uma pequena camada de vapor entre a pele e o carvão, que também não é boa condutora e pode ajudar a proteger durante a caminhada. Bom, em resumo, é sim possível caminhar em segurança sobre o carvão em brasa, mas é super importante que a trilha tenha sido preparada corretamente por alguém especializado. Isso já foi feito de maneira bem sucedida um enorme número de vezes e a física envolvida ela é bastante bem compreendida. E, obviamente, claro que ser capaz de dar o primeiro passo e pisar e completar a caminhada deve ser uma sensação muito boa de realização pessoal. Mas, por outro lado, não é necessário nenhum treinamento místico especial ou pensamento positivo ou envolver algum tipo de explicação paranormal ou supernatural.